Olá, galera show do sétimo ano. Estou feliz por estar com vocês novamente. Infelizmente, continuamos com o nosso isolamento social, que é chato, mas é necessário. Já estamos indo para mais uma semana de estudos, né? Quero acreditar que vocês estão aproveitando esses momentos. Começamos na semana que passou a fazer revisão, estão lembrados, né? Hoje vamos continuar fazendo revisão, só que o assunto de hoje são as reformas religiosas, ok? Por que essa revisão? É para que vocês possam responder as questões que vou passar para vocês sem dificuldades, ok? Peguem a apostila e após a revisão, façam a página 46, a página 49, né, que é uma pesquisa sobre a doutrina da predestinação formulada e difundida por João Calvino, tá? E a página 52, e depois no livro de atividade a página 26, mas lá no final, né, vocês vão ver as páginas que eu já deixei prontinhas para vocês, ok? Bom, o nosso assunto então, como eu havia falado para vocês, é reformas religiosas, tá? Eu sei que vocês devem já estar lembrados, né, sobre as reformas religiosas, mas é importante fazer essa revisão para que vocês não se percam, né, na hora de fazer as questões, ok? Bom, reformas religiosas, o que foram as reformas religiosas? Foram movimentos que ocorreram durante o século XVI na Europa, tá? Provocaram a dispersão da população que antes estava reunida apenas na Igreja Católica, né? Porque só existia a Igreja Católica, e acabaram indo para outras religiões, tá? Também cristãs, mas que não se submetiam mais aos dogmas e autoridade do Papa, tá? Mais uma imagem para vocês, tá? Crise da Igreja Católica. Do lado esquerdo de vocês, do nosso lado esquerdo, estão as indulgências e do lado direito a usura, que nós vamos falar sobre isso, tá? Vamos explicar tranquilamente cada um. Os movimentos religiosos, né, que culminaram, o que é culminar, né? Chegaram a um ponto alto, mais alto, né? Culminaram na grande reforma religiosa do século XVI, tiveram início desde a Idade Média, galera. A Igreja Católica, na Idade Média, era a principal instituição e a maior proprietária de terras da Europa, tá? A Igreja, além de influenciar espiritualmente na vida das pessoas, ela exercia poder político e administrativo, tá? Então a função dela era muito além do espiritual, tá? Tanto é que ela era denominada de senhora feudal. Por que senhora feudal? Pois cobrava de muitos camponeses impostos sobre as transações efetuadas em terras, né? As igrejas tinham muito dinheiro.
Porém, com a concentração dos poderes nas mãos dos reis, o direito de cobrar impostos e decretar leis nesses territórios foi, aos poucos, indo para as monarquias absolutistas. Nós já falamos isso, né? As monarquias absolutistas, que é o rei, que ele é absoluto, ele manda e todos obedecem. Só para relembrar, tá, galera? Alguns conflitos foram acontecendo entre Estado e Igreja. A Igreja arrecadava boa parte dos impostos e os membros do clero administravam amplas regiões e ficava difícil para os reis aumentar o próprio poder político. Por quê? Porque a igreja tomava conta, né, de praticamente tudo. Sendo assim, alguns reis passaram a administrar muitas dessas regiões, com o objetivo de diminuir a influência da igreja, né, a qual deveria se limitar à orientação espiritual das pessoas. Então, assim, a ideia é que a igreja tivesse a função de orientar espiritualmente as pessoas. Só. Nada a ver com administrar outras terras, por exemplo. Os reis e grande parte da burguesia estava descontente com a igreja. Tá? Muitos dogmas, o que eram dogmas? Eram verdades absolutas e indiscutíveis da igreja. Condenavam a usura. Que era usura? Usura era a cobrança de juros pelos empréstimos de dinheiro, tá? Ali na imagem do lado direito, dá para vocês verem bem, né? Que eles estão envolvidos com muito dinheiro. Ou, como eu tinha falado, de juros pelo empréstimo de dinheiro, ou o lucro obtido na venda de produtos fabricados por outras pessoas, que, quando considerado muito alto, ia contra a doutrina do justo preço. Além dos conflitos com os reis, o descontentamento da burguesia, a igreja tinha problemas próprios. Embora sua doutrina condenasse a usura, que você já sabe o que é, vários de seus membros praticavam a venda de indulgências, tá? A venda das indulgências era o pagamento monetário. Monetário quer dizer em dinheiro, pelo perdão espiritual dos pecados concedido pela igreja. Então, você ia lá, pagava em dinheiro e estava livre, né, da sua culpa. Você era perdoado. Foi um mecanismo criado para obter vantagens econômicas e políticas. Bom, resumindo, as indulgências consistiam na remissão completa dos pecados cometidos por um indivíduo por meio de pagamento. Aquilo que eu disse para vocês. Você pagava e era automaticamente perdoado. Teoricamente calculado com base na posição social e cada pecado que deveria ser perdoado, tá? Então, assim, existia também a simonia, que era o comércio de objetos sagrados. O celibato, que significa, né, daquele que não é casado. O celibato significa que os padres, eles tinham que permanecer solteiros.
eles não podiam casar-se, ok? Então, assim, o celibato, que deveria ser adotado pelos padres católicos, eram desrespeitados constantemente, e cargos eclesiásticos eram vendidos a pessoas sem formação religiosa, gente. A igreja era mais criticada pela venda de indulgências, ou seja, de papéis que eram adquiridos pelos fiéis em troca do perdão por seus pecados. Ok? Sem problemas aí? Beleza. A permissão de dar indulgências era uma prática antiga da Igreja Católica. Antigamente, esse documento era concedido, era dado, né, a quem praticava algum ato de caridade, fazia jejuns ou havia participado das cruzadas. Porém, a partir do século XV, esse documento, antes concedido por merecimento, passou a ser vendido, tá? Diferente do que era lá antigamente, ok? Foi nesse contexto que se desenvolveu o movimento reformista religioso, o qual abalou profundamente a Igreja Católica no decorrer do século XVI. Beleza? Vamos lá então. Continuando. Esse movimento significou uma ruptura na unidade do cristianismo na Europa Ocidental. Vários setores da sociedade estavam descontentes com a Igreja no início do século XVI. Os motivos de descontentamento foram vários, tá? Os reis absolutistas não gostavam da interferência em assuntos que consideravam de própria atribuição, como a delegação de leis e cobrança de impostos. Havia o descontentamento dos membros da burguesia, tá? Muitas de suas práticas comerciais eram condenadas pela Igreja, como a usura, motivo pela qual a salvação de suas almas, segundo essa doutrina da Igreja, seria muito difícil. E alguns membros da Igreja criticavam o fato de que seus colegas praticavam atos condenados pela própria instituição da qual faziam parte, tá? Aí eu vou colocar para vocês uma imagem, tá? Da Reforma Protestante e coloquei a figura de Martinho Lutero, né? Porque foi liderado por ele esse movimento, ok? Bom, Reforma Protestante foi um movimento reformista cristão do século XVI, liderado por Martinho Lutero, como eu falei para vocês, simbolizado pela publicação de suas 95 teses em 30 de outubro de 1517, ok? Tendo por ponto de partida as críticas às vendas de indulgências, tá? O movimento de Lutero tornou-se conhecido por conta do protesto contra os abusos do clero
evoluindo para uma proposta de reforma no catolicismo romano a partir da mudança em diversos pontos da doutrina da imagem católica romana, tá? Eu vou colocar mais uma outra imagem para vocês, né? Para vocês relembrarem. Ali vocês estão vendo o Martinho Lutero, né, sobre a reforma lá na Alemanha, mas o Martinho Lutero afixando as 95 teses que ele era contra, ok? Vamos então? Reforma na Alemanha. O movimento reformista foi iniciado em 1517, como eu já falei para vocês lá atrás, quando o monge alemão Martinho Lutero, da ordem dos agostinianos, manifestou-se publicamente contra a venda de indulgências. Foi por meio de Martinho Lutero que desencadeou a reforma protestante. Então, ele questionava a situação em que a igreja se encontrava. Questionava o acúmulo de poder da Igreja Católica, a venda de indulgências e a corrupção entre os clérigos, tá? As características feudais da região onde atualmente está localizada a Alemanha eram muito fortes no começo do século XVI. Isso significa dizer que a Igreja ainda mantinha muito poder. A nobreza era a principal interessada em diminuir o poder da Igreja, tá? No interior da Igreja desenvolveu-se o processo de contestação iniciada por Martinho Lutero, que era membro do clero e professor da Universidade de Wittenberg, tá? Tá dando para acompanhar, gente, sem problemas? Não estou falando muito rápido, não é? Bom, vamos continuar. Em 1517, revoltado por conta da venda de indulgências, Lutero escreveu as 95 teses em que expunha todas suas críticas contra a Igreja. Aquilo que eu falei para vocês. Tudo que ele não gostava, né, que a Igreja fazia, ele escreveu nessas 95 teses. E o que ele fez? Ele as fixou na porta da Catedral de Wittenberg, para que todo mundo visse, não é? Bom, dessa forma tornou-as públicas e atraiu simpatizantes para suas ideias, tá? Então, muita gente apoiou Lutero. Bom, como Lutero se negou a renunciar às suas teses e também a pedir perdão pela insubordinação, né, o Papa Leão X ficou irado com Lutero, tá? Expulsou o monge agostiniano da igreja, para o qual passou a ser negado o direito de qualquer privilégio
por ela concedido, inclusive o perdão dos pecados. Sendo assim, Lutero não tinha mais nenhum privilégio, tá? E daí, apesar da Igreja Católica se opor a Lutero, Lutero contou com o apoio de parte da nobreza, tá? Que o protegeu durante certo período, mantendo-o escondido de seus perseguidores, tá? Depois que ele colocou essas 95 teses lá na porta da Catedral de Wittenberg, ele foi perseguido durante um bom tempo. Os nobres desejavam diminuir os poderes da Igreja. Sendo assim, Lutero iniciou a elaboração da doutrina que se embasaria uma nova religião. Durante esse período, galera, também traduziu a Bíblia do grego para o alemão, possibilitando que mais pessoas lessem as Sagradas Escrituras, ato que era proibido pela Igreja, tá? Porque a Bíblia, né? A Bíblia só estava na escrita, né, grega, tá? Aí vem novo assunto para vocês, que eu vou colocar para vocês aqui na tela, que é a expansão da reforma. É importante vocês observarem que definir o controle do Estado sobre a Igreja, né, Lutero sensibilizou ainda mais os alemães. A doutrina luterana rapidamente se espalhou. Lutero foi apoiado por vários religiosos e governantes europeus, provando uma revolução religiosa iniciada na Alemanha e estendendo-se pela Suíça, Dinamarca e várias regiões do Báltico. Bem, gente, as ideias de Lutero foram bem aceitas entre vários grupos, como os nobres, os luteranos e os camponeses. Muita gente apoiou, muita gente estava a favor das ideias de Lutero, né? E contra a Igreja Católica. Bom, eu vou colocar mais uma imagem para vocês, que é a doutrina da predestinação, né? Que era defendida por João Calvino, tá? Então, Calvino e a doutrina da predestinação, como vocês estão vendo aí na tela. É a doutrina de que todos os eventos têm sido desejados por Deus. João Calvino interpretou a predestinação bíblica como significando que Deus quer a condenação eterna para algumas pessoas e a salvação para outras, tá? João Calvino e Lutero pregavam uma reforma na Igreja Católica, tá? Eu já falei isso para vocês. Só que Calvino, no entanto, tinha algumas ideias diferentes das ideias de Lutero. Motivo pelo qual fundou uma corrente religiosa, né? O chamado Calvinismo. Ok? Calvino afirmava
que cabia ao ser humano demonstrar que era um eleito por Deus. Calvino também considerava que a Bíblia deveria ser a base de sua religião. E o que ele fez? Assim como Lutero, Calvino criticava o culto às imagens e admitia apenas os sacramentos da Eucaristia e do batismo. O calvinismo logo se espalhou por outros países, tá? Bom, eu vou colocar uma outra imagem para vocês de Henrique VIII, tá? Por quê? Porque nós vamos falar do anglicanismo, né? O anglicanismo foi na Inglaterra. Henrique VIII era rei da Inglaterra. O anglicanismo representou uma ruptura muito mais política do que religiosa, na verdade. Já vou explicar por quê. A doutrina e os ritos anglicanos são muito parecidos aos do catolicismo, além da hierarquia, tá? Além da hierarquia do clero ser mantida, tá? Por ter semelhança com a Igreja Católica, o anglicanismo é considerado o movimento menos protestante de todos. Nós já vimos. O movimento de contestação à Igreja Católica, iniciada por Lutero, logo se expandiu por outros reinos. Na Inglaterra, a reforma começou por iniciativa de Henrique VIII, o qual, por causa da dificuldade em ter um herdeiro do sexo masculino que garantisse a sucessão do trono inglês, solicitou ao Papa Clemente VII a anulação de seu casamento com a espanhola Catarina de Aragão. Ele queria casar-se novamente, galera, porque a ideia era ter um herdeiro do sexo masculino. Ele queria um filho, tá? Homem. Como o Papa negou a solicitação, o rei Henrique VIII se aproveitou da situação de crise religiosa no continente para romper com o Papa. Ele não quis mais saber, né, do Papa. Henrique VIII resolveu criar uma nova instituição religiosa e anular os poderes da Igreja Católica na Inglaterra. Ele simplesmente resolveu e ponto. Em 1534, o parlamento inglês aprovou o ato de supremacia que anunciou a criação da Igreja Anglicana, tá? O rei, o Henrique VIII, confiscou as terras pertencentes à Igreja Católica em território inglês, assim como os bens dos membros do clero, tá? Ele confiscou tudo. Em represália à sua atitude, o Papa Clemente VII excomungou o rei. A rainha Elizabeth I, filha de Henrique VIII, com sua segunda esposa, Ana Bolena, foi quem organizou a nova igreja com base nas teses defendidas pelos pregadores protestantes. O protestantismo na Inglaterra recebeu o nome de anglicanismo.
Olha, galera, eu espero que vocês tenham entendido então, tá? O que foi agora, o que foi o anglicanismo. Agora eu vou passar uma outra imagem para vocês, que é da Contra-Reforma, né? Ou Reforma Católica. A Igreja Católica estava preocupada, tá? Por conta de que muitos haviam deixado de frequentar a igreja e passaram para as igrejas protestantes, ok? A Contra-Reforma, ou Reforma Católica, como chamamos, tá? É um movimento criado pela Igreja Católica para se contrapor à Reforma Protestante, tá? Como eu falei para vocês. A Igreja Católica reagiu ao movimento protestante tentando evitar a perda de fiéis e a consequente diminuição da autoridade papal. A Contra-Reforma consistiu em conjunto de medidas tomadas pela Igreja Católica. Uma das principais medidas tomadas foi a criação da Companhia de Jesus, que foi organizada praticamente como um exército e que apresentava forte hierarquia e disciplina, buscando fortalecer e expandir a fé católica por meio, sobretudo, do ensino. Lá atrás, bem lá atrás, né, você deve ter estudado, né, que os padres catequizavam os índios, tá? Nesse caso, não catequizavam os índios, mas eles catequizavam. Após tentar se desvincular da imagem do ambiente de luxo e ostentação, outra medida tomada pela Igreja Católica para conter a expansão do movimento reformista foi a intensificação dos processos do Tribunal do Santo Ofício ligado à Inquisição, tá? Esse tribunal julgava as pessoas que eles consideravam que eram hereges. Já vou falar lá na frente para vocês o que é isso. Então, bom, o objetivo era reforçar o combate às heresias. Heresias é uma doutrina que se opõe aos ensinamentos da Igreja. Tudo que é contra a doutrina da Igreja é uma heresia, tá? E herege é a pessoa que professa doutrina contrária ao que foi estabelecido pela Igreja. Então, assim, é contrária aos ensinamentos da Igreja. Isso é uma pessoa herege, tá? Categoria na qual as igrejas protestantes se encaixavam, segundo a concepção da Igreja, tá? Vou passar para vocês não me dizerem que esqueceram, os exercícios da apostila da página 46, 49, que é uma pesquisa, e 52. Já do caderno de exercícios é da página 26. Bom, galera, nós vamos ficando por aqui. Eu espero que vocês tenham entendido o conteúdo de hoje, que façam as questões que eu pedi para vocês sem problemas nenhum. Na semana que vem estaremos novamente juntos. Para variar, estou com saudade de vocês e gostaria de estar
mais rápido possível, né? Para estar abraçando vocês, beijando vocês muito, muito, muito. Então, até a nossa próxima aula. Beijos, 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 ok?